Olá pessoal, sou a professora Marta Cassado, estamos no módulo Legislação e a nossa videoaula de hoje é a respeito da resolução do Conselho Nacional de Educação, a Câmara de Educação Básica, número 1/2018. Ela está intimamente relacionada com o parecer do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica, número 4/2017. Portanto, vocês vão assistir essas duas aulas para poder realizar o simulado, ok? Esse já é o produto do parecer. O parecer, então, foi também da Câmara de Educação Básica, vocês vão ver a videoaula. Ele já, então, ponderou, ele já refletiu sobre o tema e, em seguida, o Conselho Nacional de Educação, através da mesma Câmara de Educação Básica, então, passa a instituir diretrizes operacionais para procedimentos administrativos e registros de dados cadastrais de pessoa natural referentes aos estudantes e profissionais de educação que atuam em instituições públicas e privadas de ensino em todo o território nacional. Portanto, tudo que se refere a cadastro, a registro dos alunos, desde a matrícula e também dos professores, desde o ingresso dele na escola, na instituição, no sistema, nós vamos ter então aqui a orientação de como fazer esses registros, quais são os itens solicitados então para que nós possamos orientar aquele pai, aquela mãe, aquele responsável legal, ou mesmo o adulto, que está estudando, para esse preenchimento. Então, é muito importante. Primeiro, ele faz duas considerações. Ele cita a LDB no artigo 9º, no inciso 4º, e no artigo 59, que vai falar que estabelece que diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento da educação básica de alunos com altas habilidades e superdotação, então ele cita essa questão e depois ele considera a portaria normativa do MEC, que vai falar então do quesito raça e cor nos instrumentos de avaliação na coleta de dados do censo, bem como em ações e programas do Ministério da Educação. Por que ele cita essa questão da raça e cor? Porque o INEC, que é a instituição que faz todo o levantamento de dados junto às diretorias de ensino e às secretarias municipais de educação, esses dados todos, a responsabilidade pelo censo escolar, que é esse procedimento de passarmos todos os dados do alunado para o Educacenso, que é um sistema existente, então, no governo federal. Esse Educacenso vai nos dar um retrato da educação brasileira, em todos os sentidos, como está a qualidade, quantos são, como são, e aí isso ajuda muito dentro da educação, porque a partir desses dados, então, são aí orientados os projetos, as políticas públicas para atendimento da educação de todo o país. E é justamente por isso que se cita essa portaria. E o quesito raça e cor, como é falado aqui, ele foi alvo de muita discussão, vocês vão ver pelo parecer 4/2017, porque as pessoas não colocavam esses itens na ficha de matrícula, ou porque sabem que o país é um país com muita intolerância com relação a raças e outras questões aí sociais, e que aí não queriam então sofrer qualquer tipo de represália, então não colocavam se eles eram brancos, se eram pardos, se eram negros, se eram amarelos, não colocavam, tá? E aí houve toda uma situação, uma solicitação do INEP para que o Conselho Nacional de Educação refletisse sobre o assunto, ponderasse e resolvesse essa questão. E aí, nesse sentido, surgiu essa resolução. Como artigo 1º, a resolução diz o seguinte: as instituições de ensino públicas e privadas, ou seja, não é só para as redes municipais e estaduais públicas, é para todos, inclusive as privadas, de todo o território nacional, do Brasil inteiro, devem obedecer às diretrizes operacionais instituídas por esta resolução. Para quê? Para os procedimentos administrativos de registros e dados cadastrais de pessoa natural, referentes aos estudantes e a profissionais da educação, de forma que tais diretrizes sejam observadas nas normas de regulação dos sistemas de ensino. Portanto, aquele menino, aquela menina que vão se matricular na escola, seus pais vão até lá, vão receber uma ficha e vão preencher. O adulto também, o professor também, ao ingressar no sistema, vai também preencher um cadastro com todos os dados e ali constam os itens que serão respondidos. E vamos ver quais são eles. Parágrafo único. As diretrizes a que se refere o CAPT, ou seja, o artigo 1º, com base na legislação educacional,
constituem um conjunto de orientações e procedimentos que contribuem para sistematizar os processos administrativos das instituições de ensino e possibilitam melhor comunicação e informação sobre a comunidade escolar em diferentes contextos, como, por exemplo, nos eventos de registro de frequência e da movimentação dos estudantes e profissionais de educação ou entre redes de ensino também, diferentes. Às vezes a gente se remove de escolas, os alunos se transferem. E também na prestação de informação para a produção de estatísticas sobre o sistema educacional brasileiro. Então, ele diz nesse parágrafo que todo esse registro vai dar também uma certeza para as escolas de quem são aquelas crianças, de onde vieram, para onde vão, os professores a mesma coisa. Ou seja, em contextos diferentes dá para perceber essa movimentação da criança. Veio transferido, foi transferido. Esses documentos serão preenchidos de forma a deixar claro. E também para o sistema do INEP, para o censo escolar, essas informações são importantes. Você que nunca foi diretor de escola, nem como substituto, vejam bem. Todas essas informações são passadas uma vez por ano para a Secretaria Municipal de Educação, ou se é da rede estadual, para a Diretoria Regional de Ensino. Por que são passadas? Porque é o momento do censo escolar. Então, todas as informações da escola vão para o sistema Secretaria Municipal de Educação ou Diretoria de Ensino, e essa parte para outro sistema, que é o sistema federal, que é o Educacenso. E dessa forma, se tem um retrato da educação nacional em todos os âmbitos, de todas as formas. No artigo 2º, nós vamos ver que o registro administrativo da escola é formado pelo conjunto de documentos produzidos no âmbito escolar que subsidiam, orientam e comunicam o trabalho da organização, sendo o cadastro de estudantes e de profissional de educação parte integrante do mesmo, o qual tem por objetivo possibilitar, no caso dos estudantes, o adequado atendimento pelo sistema de ensino ao qual está vinculado, bem como também registrar sua frequência, trajetória educacional de recuperação posterior, de forma que possa garantir o seu direito, assim como os de controle administrativo, referentes à trajetória funcional do professor da educação. Ou seja, dessa forma, todo o andamento, toda a situação, nós temos aí um documento importante, que é o histórico escolar, todos esses registros estarão, então, normatizados através desse documento. Parágrafo único. Os dados individuais das pessoas naturais informados aos centros educacionais gozam de sigilo estatístico e não podem ser divulgados de forma a possibilitar a identificação das pessoas a que as estatísticas se referiram. Ótimo! O parecer também vai dizer isso. Então, se o pai não quiser colocar um dado porque teme alguma coisa, que ele não se preocupe, que aqueles detentores dessa informação, que no caso ou é a escola ou é a Secretaria Municipal de Educação, quando coleta os dados para encaminhamento para o Educacenso, eles são obrigados, por força de lei, a manterem esse sigilo sobre aquele ou aquela aluna, aquele ou aquela professora. Tá? Artigo 3º. O gestor da instituição de ensino é o responsável por manter atualizados os registros administrativos da instituição, inclusive aqueles referentes aos estudantes atendidos e aos profissionais da educação. Ou seja, quem é o responsável por esse registro? O gestor. Quem é o gestor? É o diretor da escola e o vice-diretor em suas atribuições. Parágrafo único. O gestor da instituição de ensino é o responsável pela atualização a que se refere o caput deste artigo, devendo instituir meios para possibilitar anualmente essa atualização. Então, todos os anos, sim, por força desse documento, nós temos que renovar as matrículas dos alunos, chamando os pais, assim como chamando os professores, solicitando novamente que preencham, porque dentro desse parágrafo único do artigo 3º desta resolução, está claro que o gestor é obrigado a atualizar os dados existentes em sua administração, na escola em que ele administra, ok? Artigo 4º. Os registros administrativos das instituições de ensino referentes aos seus estudantes e aos profissionais de educação devem ser de guarda ou acesso permanente da instituição de ensino, possibilitando a sua informação tempestiva quando solicitado,
seja no processo de recenseamento ou demais solicitações inerentes à supervisão das redes de ensino, atendimento às demandas judiciais ou auditoriais dos órgãos de controle externo e interno, MEC, INEP, FRDE. O que ele quis dizer com isso? Que o diretor de escola, esse gestor, vai fazer a guarda permanente desse registro, ele é responsável pelos cuidados com essa guarda e de tempo em tempo ele pode ser solicitado ou pelo supervisor da escola, ou pela própria Secretaria Municipal de Educação ou Diretoria Regional de Ensino. Para quê? Para que essas informações vão para o Educacenso, ou então para ver a quantidade de crianças numa sala de aula. Enfim, esses registros têm que ser sempre, estar sempre à mão, como dizem os mineiros, né? Para que possam ser, então, levantados dados para sempre melhoria de processos. Artigo 5º. As instituições de ensino públicas da União e das esferas estaduais e municipais, bem como as instituições privadas, sem prejuízo da autonomia para a construção e adoção de documentos administrativos prevista na Lei de Diretrizes e Bases, nesses artigos 9º, 10 e 11, incisos 3º e 5º, deverão incluir em seus registros administrativos os campos obrigatórios fixados por essa resolução. Então, nesse artigo 5º, ele começa a abrir espaço para os campos que terão um item obrigatório, que os pais ou mesmo os alunos serão obrigados a responder. Um deles, obviamente, é o nome, não pode entrar sem nome numa escola. E outros registros também que nós vamos verificar que são necessários. Artigo 6º. Os Conselhos Estaduais e Municipais de Educação poderão normatizar questões adicionais para instituições de educação básica, considerando as peculiaridades e a realidade educacional de cada unidade de federação. Artigo 7º. Consideram-se informações obrigatoriamente devem constar dos registros administrativos das instituições de ensino referentes a seus estudantes e profissionais de educação os incisos que seguem. Então, vamos ver quais são. Consideram-se informações obrigatórias. Vamos ver quais são. Bem, nome completo, data do nascimento, filiação, cor e raça. Aqui é uma questão obrigatória. Antes os campos eram. Podia até colocar não informado, porque os pais não queriam informar. Agora, cor e raça é obrigatório. Etnia, nacionalidade e país. O que mais temos aqui? Estado e município de nascimento para brasileiros natos. Tipo de deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades, superdotação, se possuir, já estará no registro. Localização ou zona de sua residência, se é urbana, se é rural, qual é a rua, qual é o número, qual é o bairro. Dados da certidão de nascimento para alunos da educação básica, nome social quando for o caso e CPF. Então, o que é o nome social? Nós já estudamos em outras videoaulas, né? São os travestis, transexuais que trocaram o seu nome para o uso do nome social, daquele sexo que elas se veem como aquele sexo masculino ou feminino. Então, eles vão usar o nome social, que é uma segurança de lei, e aí sim, através da certidão de nascimento, também o registro civil do nome da pessoa, tá? E o CPF, quando for o caso. Nesse momento, todas as crianças já nascem e ganham um CPF, então esse CPF estará lá. E, finalmente, a escolaridade dos profissionais e os respectivos cursos de formação para aqueles que os concluíram. Então, se for o caso de professor, também colocar sua formação e etc. Parágrafo 1º. As informações do nome completo da pessoa, data de nascimento e nome completo das filiações deverão reproduzir a informação do respectivo registro civil de nascimento ou de casamento, quando o nome próprio tiver sido alterado por ocasião desse ou sua dissolução. Portanto, fica claro que a pessoa vai ter que apresentar aí seu RG, seu registro, então, de casamento, se for o caso, quando é uma pessoa casada, não? E aí, se tiver alterado o nome, e a maioria das pessoas altera, então, poderá ter aí, então, o registro com o seu nome de casado, já conforme registro civil. Parágrafo 2º. As instituições públicas e privadas de ensino, ao incluírem a informação cor e raça em seus cadastros de estudantes e de profissionais de educação, deverão adotar a categorização
dos padrões utilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Quais são? Então, para colocar raça e cor, eles vão colocar branco, pardo, amarelo, preto, indígena. Vão colocar esses itens, né, esses padrões já colocados pelo IBGE, e a pessoa pode colocar um X, ou grifar, ou circundar aquilo que ela entende que ela é. Se ela é indígena, ela vai colocar indígena. Se ela é branca, ela vai colocar branco. Pardo, coloca o pardo. E observar a obrigatoriedade do preenchimento dessa informação. Então, tem que estar claro na ficha que essa informação é obrigatória, ou seja, no passado ela foi de direito de escolha. As pessoas que não quisessem colocar poderiam não informar. A partir desta resolução, sim, elas são obrigadas a informar. Parágrafo 3º, as instituições públicas e privadas de ensino, ao incluírem a informação deficiência, transtorno global de desenvolvimento ou altas habilidades de superdotação, adotarão as categorias do Decreto 6949 de 2009, que promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo facultativo. Parágrafo 4º, as instituições públicas e privadas de ensino, ao incluírem as informações de certidão de nascimento e CPF em seus cadastros, deverão observar que a não declaração dessas informações não impedirá a realização de matrícula dos estudantes. Então, se os pais se negarem a colocar de qualquer forma, entendam que as crianças de qualquer maneira estarão matriculadas. Elas não vão deixar de estar matriculadas, tá? Mas tem que ter todo um convencimento para o pai que essas informações são importantes, serão sigilosas e devem ser colocadas. Parágrafo 5º, os sistemas educacionais e suas instituições de ensino devem realizar procedimentos que promovam a cidadania, orientem e incentivem as pessoas da comunidade escolar, para que busquem a emissão e informação dos documentos pessoais de identificação, uma vez que as relações das pessoas com o Estado se estabelecem por meio desses documentos, possibilitando o adequado acesso a serviços e programas públicos. Portanto, todas essas informações, nós temos que orientar esses pais todos de forma uníssona, que sempre é uma questão de promover cada vez mais a cidadania, oferecer melhores políticas públicas para a educação, incentivar as pessoas para que busquem essa emissão de informações de cada vez mais fidedignas possíveis. Parágrafo 6º, os outros campos podem complementar informações de identificação do indivíduo e de informações educacionais pertinentes, podendo compor os respectivos registros administrativos, como, por exemplo, outros documentos de identificação, como carteira de identidade, o NIS, o passaporte, colocar endereço, certificados de formação, entre outros. Então, está aberto, não é para colocar rigorosamente só o que está aqui. Podem colocar outros dados também, informações de outros documentos, números de outros documentos, inclusive o passaporte, tá? Quando tiver. O artigo 8º vai nos falar, considerando a existência de informações de registro não obrigatório, mas que contribuem para a qualidade da informação estatística prestada por ocasião dos censos educacionais, sugere-se, aqui é uma sugestão, a inclusão nos respectivos registros administrativos dos estudantes profissionais de educação que atuam nas instituições, as seguintes informações. Vamos ver agora o que é sugestão, não é obrigatório. Código de identificação única da pessoa, que é o ID, do Sistema de Coleta de Dados dos Centros Educacionais. Código da instituição de ensino de procedência do estudante, do Sistema de Coleta de Dados dos Centros Educacionais para estudantes transferidos. É claro, tem transferências entre a escola. Então, a escola emitiu um código, pode anotar aquele código também, que é muito importante. Parágrafo único. Os registros cadastrais da instituição de ensino do estudante devem ter como referência a declaração de transferência emitida pela instituição ou rede de ensino anterior a qual o estudante esteve vinculado. Então, todos esses registros citados, como se refere à transferência do aluno, aquela escola que está recebendo aquele aluno, aquele estudante, ou aquele professor que está chegando também para trazer novidades, para trazer o a mais do seu profissional dentro da escola, também é importante que tenha os seus dados aí registrados. E a resolução entrou em vigor, então, a partir de
2018, a data desse documento foi janeiro de 2018. Ou seja, a partir de então, todos passaram a colocar esses dados em suas fichas cadastrais eletrônicas ou no papel, ok? Vamos agora para conhecer esse parecer que deu origem a essa resolução, muito importante também. Boa videoaula. Tchau, tchau.